Hoje eu vou dar um pouquinho de professora de história. Vou contar uma historinha que a maioria das pessoas já conheçam, né? E eu vou estar dando uma incrementada aqui. Falar um pouquinho da história do pão e circo, que é uma história antiga, desde o período do Império Romano. Inclusive, essa expressão foi criada pelo humorista sático do período do Império Romano, nascido no século X depois de Cristo, onde ele dizia o seguinte, né, que a política do pão e circo ficou conhecida como a maneira como os líderes romanos lidavam com a população em geral, para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. Bom, para quem viveu naquela época do século X, não está muito diferente de coisas que acontecem hoje no século XXI, né? Esse humorista sático Juvenal, ele criticava a falta de informação do povo romano, que não tinha qualquer interesse em assuntos políticos e só se preocupava com o alimento e o divertimento. Essa história, minha gente, me veio à cabeça semana passada, quando uma pessoa se aproximou de mim e disse o seguinte: vereadora, você tem que ser mais agressiva na tribuna. Você fala de uma forma muito calma. Você está perdendo popularidade por causa disso, sabia? Você tem que ser mais veemente no microfone. Você tem o poder do microfone na mão. Você tem que falar mais. E aí eu fiquei pensando e falando, aquela pessoa disse, essa atitude está prejudicando a sua vida política. E eu fiquei pensando, e aí eu cheguei à seguinte conclusão: a minha educação não me permite ser agressiva na tribuna. A educação que os meus pais me deram não me permite que eu seja assim. Mesmo porque eu acho que violência gera violência. Eu acredito nisso. E aí também, eu me lembrei de uma frase, uma vez, de um parlamentar da gestão anterior dessa casa, que quando eu cheguei com um projeto feito do Centro Cultural, onde nós iríamos receber uma emenda parlamentar de um senador, projeto lindo, maravilhoso, pronto, eu cheguei com aquilo até ele, mostrei toda empolgada, e ele disse o seguinte para mim: o projeto não vai vingar. Mas como não, parlamentar? Eu sou uma simples professora de história, mas você é meu representante, preciso de ti para dar continuidade a isso. E ele diz o seguinte: minha cara amiga, a política é um jogo, e se você não jogar, você está fora dela. E aí eu pensei, poxa vida, mas era algo que ia ser tão bom para o povo, né? Um centro cultural, não pensando na política pão e circo, né? Mas pensando em dar cultura para as pessoas, porque as pessoas, quando têm cultura, elas também refletem e elas acabam adquirindo mais conhecimento. E era essa a intenção do centro cultural. E aí, de tanto falarem para mim que política é assim mesmo, eu acabei me enfiando na política. E lá, para as pessoas, no período de campanha, nas suas casas e nas ruas por onde eu passei e pedi o voto delas, eu dizia sobre isso e dizia para as pessoas que a política não precisava ser assim. Um jogo. Porque não se joga com a vida das pessoas. Tá? Portanto, eu não vou aqui ser agressiva, porque não faz parte do meu perfil. Que todos vocês me desculpem a expressão da palavra, aí eu vou ser agressiva em dizê-la. Não sou do tipo que joga merda no ventilador, porque a vida das pessoas não é porcaria. No meu discurso, no seu discurso, no primeiro discurso do deputado federal Marçal Filho, quando ele esteve aqui agora nesse período eleitoral, conversando conosco, as lideranças políticas todas, todos sabem que ele é radialista, então ele tem o poder do microfone na mão, né? Então, além de deputado federal, é radialista, dono da rádio lá em Dourados e tudo mais. Ele disse uma coisa para nós, né? Que quando a audiência mais alta, de pico de audiência que ele tinha na rádio, é quando ele comunicava à população ou falava a respeito de alguma coisa trágica que acontecia. Quando ele ia falar de algum projeto benéfico para a população, ou de alguma coisa boa que havia acontecido para a cidade, que ia ser bom para a população, o pico de audiência dele caía. Era ruim, porque aí as pessoas quase não ouviam rádio, e aí os patrocinadores, como é que ficavam? Então tinha que falar a tragédia, para poder realmente, o pico de
de audiência ser grande, porque aí no meio falava sobre os patrocinadores e as pessoas ficavam com aquilo na cabeça. Eu quero deixar bem claro a toda a população de Chapadão do Sul que o meu voto nessa casa, ao relatório da CPI que aconteceu aqui esse ano, foi favorável, porque no relatório se deixa claríssimo que não havia atos de corrupção do prefeito. Eu votei num resultado de um relatório fundamentado num relatório jurídico, tanto pago por essa casa, como também pela assessora jurídica dessa casa, e assinado por 3 vereadores que participaram dessa CPI. E eu não fui voto único. E semana passada, nós recebemos aqui, aliás, semana retrasada, numa sexta-feira, nós recebemos aqui a visita do promotor, Dr. Marcos Vinícius, juntamente com o corregedor, Dr. Amauri. Inclusive, já fui a cursos para vereadores em palestra com ele, um homem muito inteligentíssimo, que nos fez uma série de cobranças aqui, enquanto papéis de vereadores, e eu quero dizer a toda a população de Chapadão do Sul que a minha consciência é muito tranquila no meu papel enquanto vereadora. Nenhum voto meu nessa casa, de projetos do governo, ou de projeto de colegas vereadores aqui, é votado por mim sem um parecer judicial. Então, eu tenho isso bem claro na minha cabeça, e sou uma pessoa bastante tranquila. Coloco minha cabeça no travesseiro e durmo. Eu não voto de forma alguma, de forma alienada. Eu sou do partido do prefeito. Na campanha política, pedi voto para ele, pedi às pessoas que confiassem na sua administração, mas tanto ele, Dr. Felipe Barreto de Magalhães, como a vice-prefeita Lisa Scheid, sabem muito bem que eu sempre deixei bem claro que eu jamais compactuaria com qualquer ato errado que viesse da administração. Eles sabem muito bem disso. Todos os dois. E não compactuam. A gente percebe que quem não faz parte do esquema fica de lado, né? As pessoas que não fazem parte do esquema ficam isoladas. Eu não compactuo. Que isso fique bem claro para a população. Muitas coisas que eu pronuncio nessa tribuna, às vezes, né, que dá a impressão que eu estou acobertando a administração, elas acontecem porque não fica claríssimo a veracidade dos fatos. Um exemplo disso foi um professor, esse tempo atrás, que me procurou, me fazendo denúncias, e aí eu fui até a secretária de Educação averiguar as denúncias, que ele estava sofrendo perseguição política, porque estava acontecendo isso. De repente, a secretária me mostra um calhamaço desse tamanho de relatório em relação a esse professor, que inclusive foi encaminhado para o Ministério Público. Como é que eu vou defender um cidadão desse? Então, eu não posso trazer o fato aqui à tona. Ainda mais que o promotor, Dr. Marcos Vinícius, sempre deixou muito bem claro para nós que ele não recebe denúncias anônimas por baixo da porta dele. Ele quer coisas concretas, fatos ali, papéis, testemunhas. É isso que se faz, os fatos. Outro dia também fui procurada por uma família que veio denunciar a respeito de um médico que não era funcionário do hospital, mas que estava cobrando pelos procedimentos que estava fazendo no hospital. Nosso hospital é público, é do SUS. Não tem como se cobrar alguma coisa lá. Se cobra em clínicas particulares, não lá dentro. Fui atrás da família, a denúncia, sua família, né, fez a denúncia, fui atrás da vítima, conversei com ela, preciso que você vá até lá comigo no Ministério Público. Não, eu não vou. Como você não vai? Sua família toda em peso quer que você vá, como é que você vai? Não, eu não vou, porque isso não está me prejudicando. Aí como é que eu vou lá no Ministério Público falar, promotor, a família disse isso, mas a vítima, que é a vítima, não quer vir aqui. E para quem pediu para que eu fosse sarcástica, eu espero que o início dessa minha fala de hoje seja um pingo para um bom entendedor. E para os que não entenderam,
Fica aqui a frase da minha mãe, que durante 28 anos foi professora, né, e agora está aposentada. Estuda, minha filha. Estuda. Conhecimento é algo que ninguém te tira. E que com conhecimento, ninguém te faz de besta. Obrigada a todos os presentes. Uma boa noite a todos. E que Deus abençoe a nossa semana. Quero ser bem breve, apenas para deixar registrado que o meu partido, o PTdoB, juntamente com a deputada eleita Mara Caseiro e também o deputado Márcio Fernandes, ambos do meu partido, apoiou a candidatura do então eleito governador Reinaldo Azambuja, e foi realmente de muita importância que o PMDB tenha dado também essa força e esse apoio, e ele tenha sido eleito o novo governador de Mato Grosso do Sul. Eu acredito que o governador Delcídio do Amaral tenha tido realmente uma proposta de trabalho muito interessante para o Estado, uma vez que ele vinha já há mais de 10 anos se preparando para isso, mas foi o deputado federal Reinaldo Azambuja que mais me empolgou pela maneira como ele apresentou o seu projeto de trabalho e a maneira como ele deixou bem claro como ele iria estar colocando em prática esse projeto. Então, nós ficamos muito felizes com a sua eleição, com a sua vitória, né? Em relação à presidência da República, eu volto a reforçar aqui o que eu disse há algumas sessões atrás, de que o poder emana do povo. As pessoas eleitas, elas são representantes desse poder. Então, todo o debate, discussão que nós tivemos, político, durante todo esse período de campanha eleitoral, ele deve continuar. Ele não pode simplesmente se acomodar e achar que nós demos uma procuração em branco aos representantes eleitos e deixamos que eles façam aquilo que eles imaginarem que é o certo. Porque o ser humano erra. E eles precisam que nós estejamos ali o tempo todo mostrando quais são as nossas ideias e aquilo que nós defendemos. Ainda dentro dessa comunicação parlamentar, eu deixo aqui a minha visão em relação a todos nós parlamentares que estamos aqui nessa casa, onde cada um de nós representa um grupo. Ou seja, a nossa maneira de ser e o nosso pensamento é do mesmo pensamento e a maneira de ser de outras pessoas também. Então, nós as representamos. E cada um aqui representa um tipo de grupo diferente, que pensa de uma certa maneira. Então, é isso que se chama de democracia. O debate das ideias, o debate das diferenças, para que haja realmente um consenso onde seja o melhor para a maioria da população. Isso não significa que as minorias não têm o direito de serem ouvidas, não têm o direito de voz, embora ainda precisem, às vezes, fundamentar melhor para que elas possam ter liderança e, assim, terem a maioria a seu favor das suas ideias. Era isso que eu queria para essa noite. Realmente, Chapadão do Sul deu um exemplo de cidadania ao ir votar, e estamos todos aí para trabalhar. Muito obrigada e boa noite a todos.